Ai, ai, boa tarde. Giovana, né? De Brodowski, acertei? Isso. Brodowski. Faz muito tempo que eu não vou em Brodowski. E a Giovana, hoje nós vamos entrar no bate-papo no programa Sala de Entrevista Online. E tem umas perguntas aqui, Giovana, bem espetacular, né? Dor crônica, tem cura? Não sei. A Giovana vai falar daqui a pouco, né? E o segredo que a medicina não conta? A Giovana vai nos falar aí algo que a medicina esconde de nós, né? Então, olha lá. Será que estamos buscando alívio no lugar certo ou errado? Giovana, a hipnose, né, eu tenho um pouquinho de conhecimento, outras entrevistas que eu já fiz, e é algo espetacular. Né? A mente, ela tem como ser educada. Quando a mente é educada, as coisas se tornam melhor. Boa tarde, concorda comigo? Exatamente, ela tem que ser lapidada igual um diamante, né, Luciano? Boa Eu estou tarde, vendo boa tarde. aqui, você tem muita formação, né? Muitas formações. Tem até formações internacionais. Isso. Algumas formações na Inglaterra. Eu estou vendo aqui o teu currículo, é bem interessante. Suíça, né? O instituto que eu estudei, a sede fica na Suíça, né? Ah, sim. Onde eles fazem toda a pesquisa com hipnose. Realmente. A Giovana é uma pessoa bem capacitada. Podemos iniciar até umas perguntas aqui, top. Acho que os ouvintes e seguidores vão gostar dessas perguntas. Tá pronta? Claro, só me apresentar rapidinho aqui para quem não conhece, né? Boa tarde a todos. Quero te agradecer, Luciano, pelo convite. Muito bom estar aqui hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Geo Marques. Eu sou hipnoterapeuta da dor, com foco em dores e doenças crônicas. Né? Aos 6 anos eu venho ajudando pessoas aí com ansiedade, depressão, fobias, né? Agora com pessoas com enxaqueca, fibromialgia, a retomarem o controle da vida de volta. E esse é o meu propósito, né? Compartilhar isso ao máximo que eu puder. É possível hipnotizar alguém ao vivo? Alguém está hipnotizado, Luciano. Eu vou trazer você aqui na rádio. Ao vivo, não precisa bolar isso aí. Eu falei, nossa, legal. Não precisa bolar isso aí. Trazer a Giovana ao vivo. Giovana tá pertinho aqui, né? Jaboticabal. Nós vamos trazer a Giovana, não sei quando, né, pessoal? Não sei quando. Daqui 2, 3 meses, não sei. Mas nós vamos trazer a Giovana aqui e aí nós vamos entrar com umas 3 redes, mandar o link nas redes, já para entrar tudo ao vivo para todo lado. Aí o negócio vai ficar chique. Então vamos lá, Giovana. Seja muito bem-vinda, né, ao programa Sala de Entrevista. Essa entrevista ela vai sair também para grupos, na região 16 e 17, em áudio, né, na rádio também, em Jaboticabal. A primeira pergunta, eu acho que é a pergunta que todo mundo tem curiosidade de saber. Eu também tenho. Como que você conheceu, né, a hipnoterapia? Você virou uma hipnoterapeuta. Como que foi que você conheceu? Bom, então, Luciano, antes de me tornar hipnoterapeuta, antes de me tornar terapeuta, eu também fui paciente. Né? Eu passei longos 14 anos da minha vida com uma enxaqueca crônica, uma depressão que não me deixava viver, sabe? Tinha dias que eu não queria sair da cama. Foi assim, meus pais gastaram muito dinheiro, eram exames, tratamentos, dietas, né? A gente tinha tentado de tudo, né, ao longo desses 14 anos. Então, assim, muito sofrimento, né? Perdi promoções do emprego, eu perdi eventos, né? Perdi minha juventude, porque começou com 14 anos ali, né? Então, muita gente passa por isso e é muito triste, né? E aí, Luciano, lá pelos 23 anos de idade, eu achei que mudar de país, melhorar a carreira, ganhar dinheiro, eu achei que todas essas coisas fossem ajudar com a depressão, fossem ajudar com a enxaqueca, né? Eu achei que mudar de vida, mudar de país. Então tá, 23 anos, mudei para Dublin, lá na Irlanda, né? E realmente, eu evoluí na carreira, eu trabalhava em uma agência, eu era diretora de arte de uma agência super badalada, frequentava as festas, eu vivia o sonho, sabe? Certo. Só que no final de cada dia, no final de cada viagem, enxaqueca, depressão, tristeza. E aí, com isso, o que acontece, né? Vem a culpa.
Porque eu tenho tudo. Por que eu tô passando por isso? Eu deveria estar feliz, né? Então eu carregava todas essas dores comigo. E um dia ali, conversando com um amigo meu, né, reclamando, que era só isso que eu fazia, Luciano, eu só reclamava. Né? Eu estava reclamando para ele da minha vida, das minhas dores, né, dessa tristeza, desse desânimo. E ele falou uma coisa, Luciano. Ele falou uma palavra que me paralisou. Foi a frase, foi a virada de chave, assim. Até me desculpa, porque é palavrão, né? Ele falou assim: Giovana, a merda fede, mas é quentinha. Então, naquele dia eu entendi que aquela enxaqueca que eu carregava era eu estando na minha zona de conforto. Eu estava presa àquela dor, porque era uma dor familiar. Eu não sabia, eu não via a luz do fim do túnel. Então, geralmente, quando a gente tem isso, a gente não vê a solução, a gente só vê, né, a dor, só vê. E depois dessa frase, eu mudei minha mente, eu falei, eu vou me livrar disso, eu não aceito viver quebrada, eu não aceito mais essa dor. E um dia, belo dia, navegando na internet, eu descobri um curso, Luciano, lá em Londres. Como eu morava em Dublin, era pertinho ali, né, de Londres. E o curso era hipnose para melhoria de vida. Aí eu falei assim, só hipnose, né? Só um mágico para vir aqui e tirar essa dor de mim, né? Eu achava que hipnose era isso, né? E como eu não tinha nada a perder, eu já estava no fundo do poço, eu fui para Londres. E lá nesse curso eu tive um mentor, né, que foi um dos maiores especialistas em saúde mental do mundo. Ele chama Dr. John Butler, né? Ele precisava de voluntários lá nesse curso para demonstrar o processo. E eu, né, eu já não tinha nada a perder, eu já não aguentava mais aquela dor. Eu aceitei, né? Eu aceitei ir lá na frente de todo mundo e liberar todos os traumas, tudo que eu tinha. Eu fui levada ali na terapia de regressão, Luciana, eu fui levada para uma memórias de infância, né? Da primeira infância, geralmente, né? E eu voltei para uma memória onde eu tinha um medo extremo de um personagem de um filme de terror. Eu não sei se você chegou a assistir o filme o boneco Chuck. Ah, pensei que era o Fred Krueger. Não, o boneco Chuck. Do Fred Krueger, entendeu? O boneco assassino, né? Chuck. Então, agora você imagina, Luciano, uma mentezinha de uma criança que está ali aberta, igual um livro, né? E esse medo, ele ficou ali encapsulado em mim. Foi como sempre que eu tivesse alguma emoção na vida, esse medo tomava conta. Essa menina de 5, 6 anos tomava conta, e não a adulta aqui de 35, entendeu? Então, eu carreguei esse medo. E nesse curso, a gente ressignificou isso. Luciano, depois de algumas semanas, eu já não tinha mais enxaqueca. Eu já não tinha mais depressão. Sumiu. Então, assim, não é mágica, né? É quando a gente trata a causa ali, a causa emocional do problema. Então, naquele momento, a ficha, assim, caiu, né? A minha dor crônica não era uma questão de genética, não era uma questão de azar. Era um reflexo dessas emoções, né, que eu ainda carregava comigo. E eu pensei, se minha mente era capaz, né, de criar essa dor, ela era capaz do alívio. Então, isso que me tornou, assim, hipnoterapeuta, né? Eu preciso compartilhar isso com o mundo. Contigo. Sensacional, mudou minha vida, né? Como que então, a gente pode ajudar outras pessoas agora, né? Exatamente, Luciano. Exatamente. Outras pessoas. E me diz uma coisa para mim, se essa dor crônica, eu conheço, se eu for contar aqui, umas 50 pessoas que já reclamou para mim dessa dor aí. Essa dor crônica, um exemplo, se ela tem uma cura na hipnose, né? Por que tantas pessoas sofrem? Na tua opinião, você acha que de 1 a 10, vamos pôr uma escala aqui, para ficar melhor para os ouvintes e seguidores entender. De 1 a 10, você acha que essa dor é mais do psique, do psicológico, da mente, na tua opinião? Ou você acha que é mais problema de saúde, na tua opinião, assim, nas estatísticas que você atende as pessoas? Uma dor crônica, ela geralmente, a pessoa já não tem mais algum componente físico ali, né? Geralmente não tem uma lesão, ela não vai ter A verdade é que a dor crônica, ela pode ser emocional. E na maioria das vezes ela é emocional. Não tem mais fator físico, você faz os exames, não tem nada. Foi igual aconteceu comigo. Os médicos me falavam, Giovana, é crônica, você vai ter que conviver com isso. Você vai ter que conviver com essa dor que te impede de viver, né? Então é difícil aceitar um diagnóstico desse, né? E eu gosto de falar assim, nada é crônico. Eu não acredito que nada seja crônico. Eu sou uma sonhadora, né, Luciano?
E uma coisa não. Você tem também que acreditar, né? Você tem que acreditar, senão não funciona, né? Então, muita dor crônica, ela não tem geralmente uma lesão real ali, né? Às vezes são padrões, às vezes são emoções reprimidas, traumas antigos, né? Que ali a mente ela guarda como proteção mesmo. Porque se você for pensar, o meu medo do boneco lá atrás me impedia de evoluir aqui hoje. Porque se eu fosse conseguir uma promoção no emprego, fosse ganhar mais, eu ia ter que sair de casa, eu ia ter que sair da cama. E o boneco podia me pegar. Então, se o boneco aparecer e agora, você não tem medo mais. Não, mas eu não tinha mais. Aquilo estava guardado na minha mente, não era? Eu não tinha medo. Estava ali guardado, você quer dizer? A menina de 5 anos com medo estava ali dentro, né? Aí eu curei ela. Diz uma coisa, Giovana, uma curiosidade minha, né? Que você é uma pessoa, deu para ver que você é uma pessoa que estuda, né? Por isso que eu vou te perguntar. Você tem capacidade para responder. Existe comprovação científica, estudos, eles comprovam a respeito desta dor emocional, física. Tem estudos que comprovam que a dor vem também das emoções, do emocional? Com certeza, Luciano. A gente poderia aqui ficar horas falando sobre todos os estudos, todas as pesquisas, mas a neurociência já mostra, né, que existe essa relação, porque o cérebro não diferencia, é importante salientar, uma dor física de uma dor emocional intensa. Não existe essa diferenciação. E hoje também a medicina psicossomática e a medicina germânica, elas também revelam dores como fibromialgia, dor do intestino irritável, até doenças autoimunes como a psoríase, elas têm esse componente desse trauma não resolvido. E a nossa mente, Luciana, ela não difere o real do imaginário. Isso é um fato. Você percebe que, por exemplo, você está dormindo ali, você teve um pesadelo, a gente vai acordar suando, coração acelerado. Por quê? Eu estou segura na minha cama. Mas não, para a mente aquilo é real. E é assustador. Então é real aquilo. A mente não sabe que não é real. A mente não tem olho para ver. É verdade. E me diz uma coisa, eu entrevistei algumas pessoas já no passado, e depois da entrevista, muita gente ficava me perguntando no meu zap. Então é até bom que essa pergunta está aqui, que é uma pergunta espetacular. A hipnose e a hipnoterapia, elas são iguais ou tem diferença? Essa é uma dúvida muito comum, né? E é bem importante falar sobre isso. A hipnose em si não tem nada de místico. A hipnose é um estado natural da mente. É um estado que a gente entra e sai todos os dias. Se você pensar, Luciano, você está assistindo um filme, certo? Quando você assiste um filme, você ri, você chora, você emociona. Mas por quê, né? Você sabe que aquilo é ficção, você sabe que aqueles são atores, mas mesmo assim, a gente sente, né? A gente chora, a gente se emociona. Porque a gente está hipnotizado. É verdade. Então é basicamente um estado natural. No dia inteiro ali a gente vai entrar e sair desse estado várias vezes. Às vezes dirigindo, você dá aquela... Você já percebeu que você chega no local e você fala, nossa, como que eu cheguei até aqui, né? É verdade, isso é verdade. Isso é hipnose. Então, assim, é um estado completamente natural, né? Não tem perigo nenhum, porque é um estado que a gente entra e sai toda hora, todos os dias. Mas a hipnoterapia é a terapia que utiliza desse estado natural da mente. Então, a gente vai usar técnicas específicas para usar esse estado para acessar a mente mais profunda, que é a mente que guarda essas dores, esses traumas, memórias, a mente subconsciente, no caso, né? Então, essa terapia é ali nessa profundidade que a cura acontece. Existem muitos mitos, viu, Luciano, que é bom, assim, sempre lembrar, né? Um deles é a pessoa assim, e se eu não voltar? Né? Eu tenho um cliente que me pergunta isso. Não tem como você não voltar de um lugar que você nunca foi. É igual a gente ficar preso num filme. Você tem medo de ficar preso dentro de um filme? Não tem. Né? Com certeza. Então é interessante isso. E também eu não vou entrar. Não existe a questão do controle da mente. A pessoa tem total autonomia, ela pode levantar e sair a qualquer momento, né? Ela tem que realmente querer aquela melhora, aquela transformação. Então não vou entrar na mente, não controlo a mente. E a pessoa também não vai contar nenhum segredo, né? Que ela não queira. Ela está no controle o tempo inteiro durante o tratamento. Não tem perigo, então. Não tem.
Livre, Tá certo. E no decorrer da tua carreira, dos teus atendimentos, você já viu as pessoas superarem dores? Eu estou falando dores crônicas, né? Só com a mente. Será que a mente tem tanto poder assim? Tem. Eu já vi muita coisa impressionante, né? Eu vivo isso todos os dias. Eu tive um caso de um cliente que tinha uma psoríase, que é uma doença crônica e autoimune, né? Já passando anos ali, né, de tratamento, tentando resolver isso. Ele sofria muito, era muita frustração, coceiras pelo corpo, né, feridas pelo corpo. Não dá para viver assim, né? E ele já tinha realmente tentado de tudo. Aí, Luciano, durante o meu tratamento, né, ali a gente descobriu um trauma, né? Quando eu falo trauma, as pessoas às vezes acham que é um abuso, é algo terrível. Não, às vezes foi uma bronca que seus pais te deram. Às vezes foi um filme de terror que você assistiu, como foi no meu caso, tá? Então, trauma é tudo que aconteceu com a gente que nossa mente não entendeu. Ela não entendeu, não soube processar, então ela vai lá e encapsula essa nossa versão, encapsula essa experiência, né? Então, isso é trauma. Então, durante esse tratamento, ele descobriu, né, ali no tratamento, que ele tinha um trauma com o irmão dele, o irmão gêmeo. O irmão gêmeo nasceu com uma doença que impedia ele de sair da cama, impedia ele de participar, né, das atividades ali da infância junto com ele. Então, o que aconteceu? A mente sentiu ali que ele foi arrancado dessa experiência. Então, essa experiência foi arrancada da pele dele, né? Então, a mente traduziu ali como a psoríase. Quando a gente põe esse trauma, a gente ressignifica esse trauma na mente, a gente mostra para a mente, a gente explica para a criança ali, né, daquele momento. E quando ele curou isso, ele curou esse trauma, né, a gente ressignificou esse trauma, no nosso terceiro encontro, ele já estava curado. Olha. O corpo já estava completamente regenerando, já as feridas já estavam cicatrizadas, e aí, maior alegria, né, porque esse é o segredo que a medicina não conta. Luciano. Enquanto a gente não focar no subconsciente, que é a nossa mente mais poderosa, não há cura. É muito difícil haver cura. Às vezes até há cura, mas é muito difícil. Porque você vai medicar, você vai mascarar, enquanto a cura está lá, numa mente muito mais profunda. Esse é o segredo que a medicina não conta, né? Que essa mente controla 95% de tudo das nossas funções. Você imagina? É verdade, eu concordo. Estudei sobre isso, é verdade mesmo. Não é igual você entrar numa guerra. É o controle de tudo, né? É igual você entrar numa guerra com 5 soldados contra os 95 do subconsciente. Então a cura acontece ali quando você está ali de acordo, sem conflitos, né? Com essa mente tão poderosa nossa. Então, para você virou uma paixão hoje, em ajudar as pessoas, né? E me fala uma coisa, a gente está falando de dor, mas eu vou te fazer essa pergunta para você. A ansiedade, depressão, as demais coisas, a hipnose funciona para essas coisas tudo. Com certeza. Com certeza. Se você não nasceu com isso, com certeza você vai ter um alívio, você vai ter uma melhora ali com o tratamento. E me fala uma coisa para mim, ô Giovana, você travou-se um pouco. As pessoas vão entrar em contato contigo, que nem eu estou aqui, né, online, através do WhatsApp, do Instagram. E você tem algum método? Eu queria te fazer essa pergunta, que eu tenho certeza que vão perguntar. Você tem algum método? Como que funciona os atendimentos? Ele é uma sessão, é 10, é 15? Qual que é a faixa etária de idade das pessoas que podem participar? E fala um pouquinho se você tem método, como que na realidade, o teu atendimento, o tratamento e o acompanhamento das pessoas que entram em contato contigo. Com certeza, Luciana. Eu tenho o meu método de RDC, que é de ressignificação da dor crônica. Como que funciona, né, o processo, né? A pessoa vai entrar em contato comigo e a gente vai agendar uma consulta de orientação inicial. É nessa consulta que eu vou te ouvir, eu vou ouvir o que você está passando, eu vou ouvir o que o que está incomodando a pessoa, então eu vou entender a história dela. E também vou explicar como o tratamento funciona. Né? Tem que ficar tudo bem esclarecido nessa consulta. Isso. E já nessa consulta, nesse bate-papo, nesse primeiro encontro, a pessoa já passa por uma experiência com hipnose. E eu já tenho muito resultado já nessa primeira consulta, né? Muita gente já vem falar que já mudou, já está se sentindo muito melhor, já só nesse bate-papo inicial ali, nessa consulta de orientação. Aí, a segunda etapa é o processo RDC, né? Que é o processo onde a gente vai ali acessar o subconsciente da pessoa
né? A pessoa fica consciente o tempo inteiro, ela vai estar aqui na cadeira, de olhos fechados, e eu vou guiar ela. Eu sou um GPS, né? Pensa como se fosse um GPS. Eu vou guiar ela ali até a memória, até o trauma que está desencadeando o sintoma. Então a gente não trabalha no sintoma, a gente vai trabalhar no que causou ali inicialmente na vida dessa pessoa. Que geralmente, Luciano, é na primeira infância. Né? O que dos pais, dos professores, dos coleguinhas, bullying na escola, tudo isso faz toda a diferença. E aí, nessa segunda etapa, né, é feita essa ressignificação dos traumas. E na terceira etapa, Luciano, eu ensino a pessoa a fazer auto-hipnose, né? Que aí ela vai poder otimizar esse progresso que ela teve, ela vai poder melhorar com o tempo sozinha, né? Porque eu quero pacientes livres, que eles não precisam ficar voltando aqui. Então, o tratamento, ele leva de 3 a 5 sessões, né? Se é uma dor crônica, vai levar umas 5 sessões. No caso daquele meu cliente de psoríase, foram 3 sessões apenas, né? Mas a cura aconteceu na terceira. Oi, a faixa etária de idade, qual é a pessoa que você atende, assim? Então, o tratamento, ele é não invasivo, não utilizamos medicamentos, né, não tem nenhum efeito colateral, então é inclusive indicado para crianças e adolescentes também, né? Eu atendo crianças e adolescentes também. Muito sucesso com crianças e adolescentes, que é bem mais fácil, né? Eles têm bem menos carga emocional para limpar. Pergunta boa, hein? Essa é minha. Criança e adolescente te procura para atendimento. Quais são as causas, assim, mais ou menos, das crianças e adolescentes? O último... Game, rede social, aprendizado, medo... Olha, eu vou te falar ansiedade. Ansiedade é o que está atingindo as crianças bastante. Fobia social, depressão, né, pensamentos suicidas. Meu Deus. Eu acho que tem muito a ver também com a utilização de celular, né? As telas ali acabam alterando ali a cognição dessas crianças e, claro, vai acontecer ansiedade, vai acontecer depressão. A gente precisa começar a trabalhar a mente ali. Verdade. Desde pequeno. Quanto menor, né? Quanto mais nova a criança, melhor. Mais resultado mais rápido. Tem um nome aqui que eu quero que você me dê uma explicação. Neurocognição generativa. A neurocognição generativa, ela faz parte do processo aqui do método, né? Que é basicamente assim, ó, Luciano. Eu vou usar uma metáfora. Cognição, neuro é a mente, né? Pensa assim, ó, que a mente é como se fosse um celular. Você comprou um celular novo. Aí a gente começa a instalar aplicativos, a gente começa a usar o celular. A gente instala uns aplicativos meio duvidosos ao longo do tempo, né? E aí, com o tempo, você percebe que o celular vai ficando lento, ele começa a congelar, ele começa a desligar do nada. O que a neurocognição generativa faz? A gente vai lá e vai atualizar esses aplicativos. Vai deletar os aplicativos que não deveriam estar lá. É uma reprogramação, né? Então, é parte do processo, né, que envolve a hipnoterapia, que envolve a medicina germânica, que envolve o mesmerismo e todos os anos de estudo, né? De todos esses... Tudo que eu estudei até hoje, né? Combinados nesse método de cura, esse método de alívio. RDC. Cursos ainda você não dá, não, né? Curso ainda não. Mas espero... Está começando com mentorias, né? Inicialmente, mas... Em breve, todo mundo em breve vai dar curso, pode ter certeza. Tem que houver a necessidade, né? Mas eu gosto bastante o conhecimento teu aumentando, aí você vai querer ensinar, não tenha dúvida. Maravilhoso. É maravilhoso, né? Bem, a hipnose é algo espetacular e eu estudei, eu fiquei curioso, né? Sobre a TRG, sobre a hipnose. A hipnose eu estudei, e é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Funciona, educa a mente, né? E você vê que não é mágica, né? Não, né? Eu vi uma vez na televisão um cara comendo uma cebola, falando que era uma maçã. O Fábio Puentes, nunca esqueço dele, um barbudo, Fábio Puentes. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, pô, o que é isso? A hipnose, se ela for forte mesmo, ela chega a fazer isso com a pessoa ou é a mídia lá fora? Chega, mas na verdade, assim, esses programas, eles procuram muitas pessoas ali desinibidas, que querem participar, que querem sentir aquilo na pele.
Agora, se você vai lá e na hora de escutar essa sugestão você fala, eu não quero, a mente subconsciente não vai aceitar. Por isso, aqui nessa cadeira, ela tem que querer melhorar, ela tem que se entregar ao processo. E aí, ó, 95% dos meus clientes saem com resultados. Mas ela tem que querer. Claro, eles aceitam o tratamento, vão te procurar, não tenha dúvida. Mas legal, a hipnose, o jeito que ela está indo se avançando, daqui a pouco ela vai ter mais novidade por aí. Eu estou sabendo, viu, que a hipnose, eu estudei um pouco sobre isso. Conversei com uma pessoa lá, eu me esqueci o nome da cidade, sumiu da mente agora. Eu conversei com uma moça dos Estados Unidos, eu esqueci o nome da cidade. Ela é do Brasil. Ela falou que tem uns estudos. Ela falou que a hipnose vai dominar. É medicina do futuro. Ela vai passar, ela vai chegar a ficar junto com a medicina. Tá. E eu acredito. Vai. E graças a Deus, né? A gente precisa de alívio, né? Medicamento, às vezes, só tá mascarando ali, o remédio, ele remedia, né? Remedia, né? Não dá cura, né? A gente precisa do alívio, né? E se conhecer, né? Conhecer como nossa mente funciona, né? Que a gente está sendo guiado por essa mente subconsciente. Então a gente tem que fazer pazes com ela, né? O dia que você vir na rádio, aqui eu vou preparar umas perguntas para pegar fogo mesmo. Porque o povo aqui gosta de. Se prepara, hein? As perguntas vai ser forte, de pegar fogo mesmo, que o povo gosta. Então tá perto, Giovana, bem explicado, né? Agora nós precisamos saber aonde o povo te encontra. Bom, Luciano, eu trabalho com... O tratamento pode ser tanto online quanto presencial, né? Aqui em Brodowski, do ladinho de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Isso. E aí você atende, então, pessoalmente e online, é isso ou não? Sim, se a pessoa é de longe, ela não quer, né, se locomover até aqui, a gente faz online também. Tenho muito sucesso, tá? Tenho clientes aí até fora do Brasil. Então, e a pessoa pode me chamar. Esses grupos que eu vou jogar, eles são da região 16 e 17. Tem muita gente que vai querer ir aí. Então, você vai deixar o endereço, você vai deixar as redes sociais e o zap. Para a pessoa quiser ir aí, a pessoa já vai ter também o endereço, né? Com certeza. Bom, o WhatsApp é 16 991 68 6679. Rede social, pode me chamar também no direct aqui no Instagram. É Giovana Marques, com S, oficial. Esse é o Instagram. Aí, se a pessoa me chamar no WhatsApp, a gente conversa, né? A pessoa vai te chamar no WhatsApp, tem a dúvida. Aí você marca, né? Marca a pessoa aí. Mas sim. A Giovana vai vir aqui na Rádio Jabuticabal. Vamos preparar aí. Não vai demorar muito, não. Eu estou ansioso. Eu quero fazer um negócio. Eu estou pretendendo fazer um negócio, monetizar com uma grana em cima para ir para o Brasil, que eu quero fazer um negócio ao vivo. Não quero nada ao vivo. A pessoa vai estar lá, do teu lado, mas aí vai precisar de uma preparaçãozinha de câmeras lá, fazer um negócio bem bolado. Mas nós vamos, em breve, a nossa amiga Giovana vai estar aqui em Jabuticabal, aqui na rádio em Jabuticabal, fazendo um trabalho de hipnoterapeuta ao vivo. Não é nada de fantasia, não é boneco, não, é ao vivo. Faz ao vivo, né, Luciano? Ao vivo. Então tá bom, Giovana, então, eu te agradeço. Tem mais alguma coisa aí que você quer esclarecer para nós encerrar a entrevista? Quero te agradecer pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom poder propagar, né? Propagar esse poder que o humano tem dessa cura interior, né? E é muito especial poder fazer isso. Eu estou muito grata pelo convite. E obrigada a todos que estão aqui hoje, né? Meu pai, minha mãe, meus amigos. Tá todo mundo aí ligadão. Tá todo mundo ligado já. Legal. Vai ser legal, né? Como você é de Brodowski, os grupos que eu jogo, né? Ele é da região 16, 17. É legal, né? Legal que vai estar pertinho aí, né? Pertinho assim de Brodowski. Até Barreto. Pode até optar por ir aí também, vai saber, né? Legal. Podemos encerrar então. Então, daqui a pouco ela vai me hipnotizar. Ela me hipnotiza que eu vou dormir aqui, aí já não tem problema. Mas legal, Giovana, legal. A gente agradece aí a credibilidade, a confiança, né? E a hipnose ao vivo tem que acontecer. Eu vou bater para acontecer. Eu tenho essa curiosidade, eu quero ver isso aí. Tenho essa curiosidade.
e vai dar certo. Então a gente agradece, né, aos ouvintes porque eles vão ouvir na rádio. Essa entrevista que eu estou falando contigo vai sair na rádio, né? Então aos ouvintes, aos seguidores, né? E a gente deseja aí um ótimo final de semana, né? Muita paz, muito sucesso, né? Para todo mundo. E é que nem a Giovana disse aí, a mente controla o corpo. Então nós temos que educar. Primeiramente, para depois o corpo obedecer. Sensacional. Você viu como é que eu arrumei um slogan? Educar primeiramente, para depois o corpo obedecer. É o meu slogan que eu fiz aqui agora. Não é o contrário, né? Com certeza. Primeiramente. Né? Não adianta você toma um monte de medicamento para o corpo e o problema, às vezes, está aqui em cima. Geralmente tá. 90%, 95%, eu acredito que está aqui em cima. Então tá bom, Giovana. Então a gente deseja aí a todos vocês aí muito sucesso e em breve, pertinho, não sei, daqui uns 30, 60 dias aí, vamos por uns 60 dias, ela vai estar ao vivo aqui. Aí nós vamos desvendar essa hipnoterapia ao vivo. Sensacional. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.